Mão na Massa, o podcast do Sincor MG. Saber não é o suficiente, fazer é o que muda. Você está ouvindo o Mão na Massa, o podcast do Sincor Minas Gerais. Aqui a gente não fala só sobre seguros, a gente fala de como trabalhar com seguros, como identificar o cliente certo, como abrir a conversa, como fechar, como operar, direto ao ponto, sem enrolação. Eu sou a Aline Carvalho, conselheira estratégica do Sindicato de Corretores de Seguros de Minas Gerais, e nesse episódio piloto a gente vai falar sobre o projeto mais importante que o Sincor Minas Gerais já construiu, o que já está mudando cidades de Minas Gerais. Comigo hoje estão duas pessoas que constroem esse projeto todo dia. O Gustavo Bentes, o presidente do Sincor Minas Gerais, o cara que acreditou nessa ideia antes de qualquer um e não parou até ela virar realidade, e Fernanda Lasmar, diretora social do Sincor Minas Gerais, responsável por conectar estratégia com as pessoas reais em todas as regiões dos estados. E dar um oi para todo mundo que está chegando e está assistindo esse podcast aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto piloto, nosso podcast Mão na Massa. Tô adorando aqui já, Gustavo. Eu também, já tô doido para ver quais são as informações que a gente pode trocar aqui e construir uma sociedade mais protegida. Manda base aí, Aline. O tema de hoje é os cidades protegidas, o que é, o que já entregou e o que o corretor que está ouvindo pode fazer a partir de agora. Vamos lá então. Bom, primeiro, todo projeto grande nasce de uma dor real, né? E a dor aqui é muito grande e cara. Cara para o município, cara para o contribuinte, cara para quem depende dos serviços públicos. A minha primeira pergunta é para o Gustavo. Gustavo, o que estava acontecendo nos municípios mineiros que fez o Sincor Minas Gerais dizer: precisamos fazer algo diferente? Bom, Aline, eu acho que o mais importante é a gente ser muito transparente. Tudo que a gente faz no Sincor, que começa no Sincor e que vai para além do Sincor, é com muita transparência. O projeto Cidades Protegidas, ele começou sem que a gente planejasse. A partir de uma ideia que era realizar o Corretor na Real na cidade de Diamantina, a gente precisou de se apresentar para a prefeitura, para o secretariado, quem éramos os corretores de seguros, quem era o Sincor, quem era o mercado de seguros, e a gente percebeu na cidade de Diamantina que muito pouco se sabia sobre tudo o que os corretores de seguros e o que o mercado de seguros tem pronto para poder entregar para a sociedade, proteger e chegar antes que o mal aconteça. E ali, mesmo em Diamantina, a gente fez um encontro que a gente não tinha nome, né? Que era... o prefeito de Diamantina, o secretariado, falou: vamos chamar as outras cidades do Vale do Jequitinhonha para que vocês possam fazer essa pré-apresentação do que são os corretores, do que é o mercado de seguros e qual o nome que a gente deu ali, sem pensar muito. São mais cidades, cidades protegidas. E a gente, com uma jornada ali de 2 dias, a gente fez o que a gente já tinha feito para Diamantina, a gente fez com as outras cidades, mas mais do que isso. A gente percebeu que cidades tinham um conceito muito amplo. Uma parte é pública, outra é privada, outras são igrejas, outras instituições de ensino. Então tem muitas conexões, muitos pontos que devem ser avaliados. E ali naquela jornada em Diamantina, sem ter pensado muito, a gente percebeu que a gente tinha que falar para muita gente ao mesmo tempo, de formas diferentes, personalizadas e entendendo as dores que são particulares e peculiares de cada um, que elas são muito diferentes. E aí, quando a gente reuniu naqueles 2 dias, em junho de 2025, que a gente chamou para conversar com a igreja, para conversar com a iniciativa privada, com o poder público separadamente, a gente viu que algumas dores eram comuns e outras eram particulares, de cada um. E aí a gente falou: nossa, a gente tem que ampliar isso. E a gente percebeu que cada cidade, cada espaço dentro do nosso estado e também do nosso país tem dores muito, muito específicas. Uma região tem seca, outra região tem sobra de chuva, uma região inunda, outra alaga, outra desce barranco. Então, o que a gente entendeu? Que a partir daquelas dores que a gente ouviu ali localmente, a gente precisava de ampliar e qualificar o debate. Por quê? Não adianta nada a gente saber que tem um mercado pronto,
que tem soluções prontas, sendo que as cidades não entendem quem somos e o que podemos fazer para que essas cidades possam prosperar. Ali nascia a ideia dos cidades protegidas. E aí a gente, com essa jornada, com esse desenvolvimento, com esse mergulho dentro dessa realidade particular de cada região, a gente percebeu que isso é um projeto fundamental, que a gente não consegue discutir mercado de seguros, discutir o protagonismo do corretor de seguros, sem entender a particularidade de cada região. E a gente tem inúmeros problemas, alguns comuns a muitas cidades e alguns particulares de cada mesorregião, por exemplo, de Minas Gerais. E aí a gente viu que, comum, obras paradas, nós temos mais de 11 mil obras paradas em todo o país, que o seguro garantia, e aí a gente tem também seguro de risco de engenharia, responsabilidade civil, a gente tem um aparato de proteção pronto nas mãos dos corretores, com o mercado de seguros já maduro nesse sentido. A gente viu que em relação à saúde pública, à educação, a gente tem soluções de telemedicina, seguro educacional, seguro AP, a gente tem uma série de soluções. Quando você fala em mobilidade, e você tem problemas em algumas cidades que afetam todas as pontas. Se você tem um problema de saúde pública, onde uma cidade não tem unidade básica de saúde, afeta a mobilidade, afeta a saúde, afeta a educação. Então, se você implementa uma telemedicina, por exemplo, em determinada região, que não tem uma estrutura de saúde que seja básica, que dê um atendimento inicial para aquela população tem que se deslocar para um outro município, ela tem que faltar do trabalho, o filho tem que faltar da escola. Então, olha o impacto na saúde, na educação, na infraestrutura, na mobilidade. Então, assim, além disso, nós temos o que cada dia mais se discute, que são as catástrofes a partir desses desafios climáticos que a gente tem. É só ligar a televisão que você vai ouvir falar de um tal de um El Ninho. Parece que ele é da família já. E agora tem o Super El Ninho. E como o Sincor e os corretores de seguros precisavam de levar soluções que também fossem super, nasceu inclusive um super corretor de seguros, que são todos os corretores de seguros que estejam preparados, alinhados ao Sincor do seu estado, para debater, para ampliar esse debate e construir soluções que sejam aderentes a cada região, a cada população e a cada cidade. Certo, né? Então, pelo que você falou, a gente viu que você observou que o produto existe, o corretor existe e o município precisa, né? Mas essa conexão, de alguma forma, aí não acontece. E quando isso não acontece, quem paga o orçamento público, no fim, somos nós, o cidadão, né? Você tem uma frase que ficou na minha cabeça, que o seguro precisa ser tratado como infraestrutura pública. O que isso significa na prática para um prefeito? A partir do momento, Aline, que quanto mais o projeto desenvolve, quanto mais a gente visita as cidades do nosso estado, a gente percebe que não existe dotação orçamentária. Nenhum município de Minas ou do país pensa em seguro como uma infraestrutura de política pública com o objetivo de fazer um orçamento que você consiga enxergar o tamanho daquele orçamento. As cidades, elas não estão organizadas nesse sentido. Como não tem dotação orçamentária, não tem previsibilidade de proteção patrimonial, proteção de eventos, proteção de obras públicas, proteção de tudo. Não tem dinheiro para isso. E nenhum município consegue, de uma hora para outra, implementar ações de eu vou comprar seguro a partir de agora. Então, tem que estar na jornada orçamentária de infraestrutura pública. Então, por que a gente está desenvolvendo cidades protegidas e fazendo reuniões locais? Porque a gente tem que nortear o executivo e o legislativo em especial para que o executivo coloque no orçamento e o legislativo aprove o orçamento da aplicação daqueles recursos no ano seguinte. Porque senão não adianta nada. A gente vai lá, fala de seguro, fala de proteção e o município não consegue viabilizar a contratação. Então, é uma infraestrutura de política pública na base, no orçamento municipal, para que, então, orçado, o município possa
se organizar com o apoio do Sincor Minas Gerais, dos corretores, do mercado de seguros, para fazer um desenho de orçamento de quais são as necessidades, os desafios daquele município, daquela região. Aí vamos procurar. Nós temos região do estado onde é o maior produtor de café do mundo. Nós temos região do estado onde você tem pedras raras, né? Então, assim, nós temos muita coisa. O estado de Minas Gerais é um estado de mineração. Tudo bem que agora o agronegócio superou no PIB o estado de Minas Gerais, a mineração, mas chama Minas Gerais. Então, como é que a gente pode ter um estado que chama Minas Gerais e não ter as minas, as pessoas, as máquinas, os desdobramentos de catástrofes como aconteceram em Mariana, Brumadinho e outras poderão acontecer, e a gente não tem isso tudo discutido, previsto e segurado? Porque, às vezes, a cidade ela é compradora. Ela dota no orçamento, é uma política pública de infraestrutura, mas por vezes ela é a promotora e quem exige. Uma fábrica vai se instalar em determinada cidade, ela tem que ter orientação dos corretores, do mercado de seguros, para falar quais são as proteções securitárias para aquela atividade econômica. Porque na hora que aquela fábrica explode, pega fogo, vaza questões químicas que contaminam o lençol freático. Imagina regiões do nosso estado que não são só de questão de história. O estado de Minas Gerais, todas as cidades do nosso interior têm cachoeira, rio, lagoa. A gente não tem problema de água, mas uma água contaminada é uma cidade que não pode receber turista, que talvez não tenha condição de oferecer água tratada de qualidade para a população. Então, os desdobramentos de problemas como a gente vive nos últimos anos, eles são de cauda muito longa, eles são gravíssimos. E o município, às vezes a gente fala assim, catástrofe climática. Cria um orçamento, cria uma infraestrutura de investimento, e porque vem a catástrofe climática, todo mundo pensa que é só aquele momento. Os desdobramentos de uma catástrofe, seja de alagamento, de ruptura de barragem, de deslizamento, eles são muito longos. A gente estava aí há pouco tempo atrás na região da Zona da Mata, em Juiz de Fora, nós vivemos e ouvimos lá que a tragédia das chuvas de fevereiro de 2026 estão sendo sentidas, percebidas e estão impactando até na mobilidade até hoje. Por quê? O que a gente ouviu lá? Que o dinheiro público aparece, seja do governo estadual ou federal, depois de muitos meses. E aquelas famílias estão ali sem casa, sem comida, sem roupa lavada, sem nada. Então, o dinheiro, como uma ferramenta de infraestrutura pública, ele tem o objetivo de viabilizar a recuperação econômica e social imediatamente. Então, ou o município faz isso, ou ele sente a fragilidade dos desastres naturais muito mais do que ele poderia sentir aplicando o seguro como uma ferramenta de continuidade, de sustentabilidade, para que a cidade continue vivendo a sua vida, vai sofrer. A gente sabe que catástrofes climáticas não vão deixar de acontecer. Elas vão vir, e são muitas outras. A gente só não sabe onde e quando. Mas a gente tem ferramentas que vão amenizar impactos econômicos, sociais e ambientais de situações como essa. Então, por isso, o município tem que ter isso no orçamento e na infraestrutura organizacional para ser aplicada imediatamente, o que vai permitir que as cidades continuem vivendo e sobrevivendo. Pois é, né? E deixa de ser gasto, a gente deixa de tratar como despesa. E para o corretor de seguros, a gente começa a falar de gestão de riscos, né? Algo que está no dia a dia do papel do corretor de seguros, que de fato é um consultor aí que tem que se aproximar das diversas prefeituras do nosso estado e do Brasil todo, né? Bom, então agora, Gustavo, a gente sabe que o Sincor Minas Gerais foi a fundo no diagnóstico aí dos municípios, desde o corretor na real. Outra pergunta que eu quero fazer para você é quais são os principais problemas que o projeto mapeou, né? Indo a fundo aí nesse diagnóstico, a gente sabe que houve esse mapeamento.
aqueles que mais sangraram o caixa público e que o mercado segurador consegue resolver. Bom, Aline, eu acho que você falou um ponto aí que eu não citei na minha última fala e eu acho que é importante eu colocar. Você falou muito bem que em relação à previsibilidade orçamentária, à organização do dinheiro público, é, eu acredito que esse é o principal problema. A gente tem outros, mas a falta de organização com viabilidade de proteção, seja das pessoas, do patrimônio, dos eventos, da infraestrutura, de tudo. Porque quando um município faz a dotação orçamentária e protege, automaticamente ele viabiliza a continuidade e a retomada o mais rápido possível. Agora, em relação aos problemas, o que é muito interessante é que, às vezes, o problema para uma cidade não é problema para outra. Que a gente, por exemplo, a gente estava em Divinópolis, terra da Fernanda aí, e foi feito um estudo, eu lembro na época ainda do professor Maurício Tadeu mostrando como o solo de Sete Lagoas e da região de Divinópolis, ele é poroso, que causa um tipo de problema em relação ao terreno descer, ao terreno ser instável. Região de Juiz de Fora, Zona da Mata, é uma região onde as cidades, em sua maioria, ficam em vales. O que acontece? É uma região que todo mundo sabe que alaga. E aí você tem regiões de agronegócio, dependendo da cultura. Por exemplo, a cultura do café é uma cultura em terreno que pode ser acidentado, inclusive é indicado um terreno mais frio para o café, mas automaticamente isso é bom para o cultivo do café, mas numa época onde o El Niño está tocando o terror aí, vem uma seca e uma geada muito forte, então devasta a lavoura de café. Isso, o mais importante, que hoje nós não temos nem patrimônio, nem lavoura, que nós tenhamos mais de 6% de todos os riscos protegidos. Mais do que falar em mapeamento específico de risco, que alguns são comuns, a maioria das residências não tem cobertura securitária, a maioria dos veículos não tem cobertura securitária, a maioria das empresas não tem cobertura securitária, a maioria das pessoas não tem seguro de vida, não tem seguro saúde, não tem um plano odontológico, um plano de previdência complementar privada. O que a gente pode dizer é o seguinte: nós temos que chegar antes que aconteça. Por quê? A maioria dos riscos, em todas as suas especificidades, não estão amparadas por seguro e já existem apólices de seguro para todos os bolsos, todas as regiões, todas as cidades, e a gente é capaz de levar soluções universais para todo mundo. Mas, até então, antes dos Cidades Protegidas, ninguém estava fazendo essa comunicação dessa forma, de uma forma proativa, com o objetivo claro de falar: olha, estamos aqui, queremos conversar a respeito. Tanto é que o que a gente percebe que quando a gente apresenta nas cidades algumas das milhares, centenas de soluções que a gente tem, todo mundo fica com o queixo caído. Não sabia que isso existia, não sabia que existia seguro de sucessão empresarial. A maioria das empresas do nosso país, quando falece um dos sócios, a empresa acaba. E não tem que ser assim. A maioria das empresas, elas estão em lugares que existe risco de deslizamento, de alagamento, de tudo, cada uma com a sua característica, muitos ventos fortes, mas a maioria dos riscos não estão cobertos. Existe uma subproteção enorme. Mapear o nosso estado e o nosso país significa a gente ter a certeza, a convicção que em todos os riscos que são mapeados, nós não temos nenhum risco que chegue a 6% de proteção securitária. Isso é muito grave, isso é muito sério, e o impacto econômico no dinheiro público no município é devastador, porque quando você trata de algo que represente a cidade, seja a agroindústria, seja a indústria moveleira de Ubá, a indústria de sapato de Nova Serrana, a indústria de fogos de artifício de Santo Antônio do Monte, a maioria desses empresários individualmente, eles não só não têm cultura, como não conseguem fazer uma apólice de seguro, às vezes porque o risco de uma empresa de fogos de artifício individualizado, ele realmente é algo difícil de uma companhia de seguros ter a contrapartida em oferecer a solução securitária. Mas o que a gente está buscando é o seguinte: a cidade de Santo Antônio do Monte, cidade
de fogos de artifício, outras cidades com as suas características, a gente tem que negociar isso em escala. Vamos proteger todas as empresas. Por quê? Se a gente proteger todas as empresas de uma determinada atividade econômica daquela região, e aí falando especificamente do mapeamento, o que a gente mapeia é que regiões têm atividade econômica muito especial naquela localidade. Então, o que nós temos que fazer? Olha, aqui nós temos a indústria de sapato, nós temos que proteger toda a indústria de sapato. Conversamos globalmente, encontramos soluções globais e implementamos para toda a indústria daquela cidade, o que garante continuidade da indústria, garante continuidade dos empregos, ou seja, atividade econômica e menos impacto social naquela cidade. Cara, para quem está ouvindo isso agora, deve estar com a cabeça aí explodindo, né? Aí eu tô até É. careca. Agora, assim, é algo que pouca gente sabe, mas vendo vocês aí no dia a dia, os corretores ainda não têm nem ideia, porque a gente ainda está construindo, né? Ainda está no começo. Mas o projeto já tem resultados reais, já está mudando cidades. E eu quero que o corretor que está ouvindo entenda que isso não é promessa, já é realidade, né? Quero que vocês me contem um pouquinho aí sobre esses resultados. Um dos momentos mais marcantes do Cidades Protegidas até agora, então, foi em Diamantina. E olha que em Diamantina a gente nem sabia que esse projeto se chamaria de fato Cidades Protegidas, né? Mas me conta, o que aconteceu lá? Sei que lá é um patrimônio, né? É uma cidade, patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, muitos patrimônios tombados. O que você me conta, Gustavo? Houve alguma mudança lá? Ô, Aline, o que é mais interessante é que quando a gente propõe, a partir de um projeto, ouvir as cidades, a gente sabe como a gente tem um desenho mais ou menos de como vai ser o evento. A gente fala que o nosso evento está sendo muito lindo, cada um deles, porque tem tido uma particularidade com as características de cada região, de cada povo. Então a gente tem ali uma abertura, uma palestra, outra palestra, às vezes a gente tem que ajustar o horário da palestra por causa das autoridades públicas e forças de segurança, porque tem que ir embora e a gente está tudo certo. É assim que tem que ser mesmo, a gente está lá para ouvir. O objetivo é ouvir. Então, o que aconteceu em Diamantina foi muito legal, porque foi uma van premiere do Cidades Protegidas. Lá, na nossa abertura, o Dom Darcy, que é o arcebispo da Igreja Católica, a gente deu a palavra para ele, e ele foi muito legal. Ele falou muito de patrimônio material e imaterial, e lá, durante a abertura, ele falou: nós nunca conseguimos fazer o seguro das nossas igrejas. Será que com isso aqui, que vocês estão começando agora, a gente vai conseguir fazer o seguro das nossas igrejas? E aconteceu isso lá, como está acontecendo nas outras cidades, e naquele momento ele não falou só para os corretores, ele falou para todo o mercado que tem que assumir a sua responsabilidade. O que aconteceu após o desdobramento do evento? Nós lideramos um movimento com as grandes seguradoras, falamos: olha, vocês viram? Nós ouvimos do Dom Darcy. E uma grande companhia de seguros, de imediato, no dia seguinte, falou: queremos estudar a possibilidade de proteger as igrejas. Assim, ali nascia o interesse legítimo de uma companhia de seguros em entrar dentro desse mundo, em proteger algo que ninguém estava pensando. E assim, ninguém estava atento que igreja não é só patrimônio histórico, não é só patrimônio religioso. É o local onde, como a Fernanda fala na abertura do evento, é o local onde as pessoas se encontram para expressar a fé, para encontrar quem ama, para conversar com Deus, para cada um na sua religião. É ali um momento onde a pessoa ela integra com a sociedade. A igreja é um desses pontos. Então, o impacto social da gente proteger as igrejas é muito maior do que o econômico. É o impacto emocional também. Então, felizmente, nós conseguimos o apoio, conseguimos uma grande seguradora, fizemos seguro das igrejas. Destinamos essa produção para os corretores daquela cidade associados ao Sincor Minas Gerais. Começou assim. E o que tem acontecido? Cada cidade que a gente visita, a gente tem alguém representando um grupo empresarial, alguma jornada local, manifestando situações dessa natureza. O que a gente pode dizer é o seguinte: o que antes era uma única seguradora que aceitava patrimônio tombado, hoje já são 4. Veio uma, aí outra: opa, peraí, eu não vou ficar
Estado de Minas Gerais e o Brasil tem muito patrimônio a ser protegido, entrou uma segunda, depois entrou uma terceira, agora já tem uma quarta. Além disso, a gente ouviu do IEFA num evento que precisamos de pensar em proteger as comunidades, quilombolas, etc. Então já temos 2 seguradoras, depois da jornada de Juiz de Fora e de São João del Rei, que me procuraram e falaram: Gustavo, nós queremos avaliar a proteção securitária das comunidades quilombolas, o folclore, ou seja, o que é imaterial no nosso estado. Então, o que a gente pode dizer, pessoal, é que uma jornada linda começou e a gente está encontrando cada esquina mais pessoas e empresas interessadas em promover essa jornada conosco. E o que nós precisamos? Nós agora estamos vivendo antes era uma crise de oferta, agora a gente está tendo oportunidades e nós precisamos que todos os corretores, sem exceção, pessoas físicas e jurídicas, se associem ao Sincor Minas Gerais, assim como aqueles que não são de Minas também se associem ao Sincor do seu estado, que já se preparem, que os Cidades Protegidas, ele já ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais, eles estejam associados e tem uma jornada de capacitação e estruturação sendo preparada com muito carinho. Em Minas, nós temos os nossos embaixadores, que já estão passando por essa jornada de proteção. No caso de Minas, especificamente, a gente chama o corretor para se associar, para que ele se torne um embaixador, ou seja, uma pessoa, um cidadão, um corretor de seguros, que assume a responsabilidade de mudar isso que está aí junto com a gente. É assumir a responsabilidade de conversar a respeito, de entender os desafios da região, daquela cidade, para a gente implementar. Por quê? 853 municípios em Minas e mais de 5.400 em todo o Brasil, nós precisamos de um batalhão preparado. E para isso tem que estar associado ao Sincor, podendo ser um embaixador, melhor ainda, porque a gente precisa de gente que esteja engajada e assuma essa responsabilidade de forma clara conosco. A gente vai, enquanto entidade, preparar começamos pelos embaixadores, em seguida, para todos os corretores de seguros associados ao Sincor, a gente vai preparar e dar o norte para que eles sejam essa entrega nas pontas. Porque nós não estamos falando de 856 municípios, só os municípios. Cada município são milhares de empresas, milhares de pessoas, no caso em Belo Horizonte, por exemplo, milhões, e muitas responsabilidades que a gente tem que cuidar. E para isso, nós precisamos que esse batalhão esteja preparado, treinado, entendendo o que é esse propósito, que são cidades protegidas, para que a entrega consiga ser feita. Nós precisamos de vocês, corretores, para que vocês estejam aptos a realizar isso junto conosco. O trem já saiu da estação, mas a gente está devagarzinho, que a gente tem espaço ainda para que mais super-heróis da proteção entrem nesse trem com a gente. Ô Aline, deixa eu só fazer um complemento ao que o Gustavo falou, porque é tão importante quanto proteger o patrimônio material. Quando a gente protege o patrimônio material, a gente está protegendo também o imaterial, que é muito importante e é muito relevante, porque são dentro dessas igrejas, dentro dessas praças, desse patrimônio aí, que acontece o passar de gerações, os saberes, sabe? Que a gente passa de geração para geração, isso não pode morrer. Então, lá em Diamantina, o Dom Darcy comenta lá de uma igreja que pegou fogo. Quando essa igreja pega fogo nessa comunidade, destrói-se ali não só um patrimônio, mas a cultura e o legado de tudo que existia dentro daquela região, que era importante para aquelas famílias. Não é sobre isso que a gente fala também? Então, Perfeito. é tão importante proteger esses saberes, essas práticas, essas celebrações que representam uma comunidade, a história daquele povo. Então, a gente está levando a ferramenta do seguro para que isso não se perca, para que isso continue e tenha perpetuidade aí ao longo do tempo. Ô, Fernanda, só um complemento. Uhum. A gente está levando
Mais do que a ferramenta do seguro, o que é mais importante nas cidades protegidas é o debate a partir dos desafios. Exato, E uma exato, das ferramentas é o seguro. E exato. quando a gente promove cidades protegidas, a gente leva discussão sobre gestão, gerenciamento de risco e tantas outras coisas, porque o corretor, o projeto Cidades Protegidas está levando muito além do seguro, porque quando ele mostra, temos desafios dessa natureza, olha, esses aqui, a gente tem soluções securitárias a serem implementadas. Além disso, você tem que fazer um investimento em protecionais, você tem que Prevenção. cumprir requisitos que vão, inclusive, não só viabilizar a contratação do Uhum. seguro, como melhorar a precificação da proteção securitária. Então, a gente trabalha numa visão abrangente. Olha, você 360. você tem esse risco, toma esse seguro. Não, não é assim. O seguro adequado para aquela região, a partir de mapeamento de gestão e gerenciamento de riscos, a gente vai direcionar uma jornada de Uhum. proteção, onde uma das soluções serão os seguros a serem implementados. É interessantíssimo, né? Com isso, eu acho que vocês ainda conectam todo o ecossistema de uma cidade. Então, por exemplo, às vezes uma polícia militar não conversa com um outro tipo de polícia, não conversa com a defesa civil, e quando vocês levam essa gestão de risco completa para a cidade, você faz esse ecossistema todo se conectar. Né? E uma cidade que conhece todos os seus problemas de fato e está abrindo aí para os corretores seguros essas oportunidades de soluções, né, onde é um problema, está levando uma solução e oportunidades para o corretor de seguros trabalhar. Isso é maravilhoso. Eu vi, Gustavo e Fernandinha, inclusive vocês atuaram muito bem. Estava vendo aqui de casa que uma audiência pública que vocês participaram. Então é um projeto que com certeza aí deve gerar algum resultado legislativo, né? E se gerar, eu acredito que isso vai ser histórico. Vai mesmo. Vocês podiam me falar um pouquinho aí dessa audiência pública? O que saiu de lá? Ouço aí burburinhos, mas assim, me conta, tem algum spoiler, algo que vocês podem contar além do que aconteceu? Porque a audiência pública tá gravada, gente. Quem quiser Tá. ver, é, essa audiência que foi para mim maravilhosa, tá lá na Câmara. Eu acho que o Sincor também já publicou também nas redes sociais, aí nos canais do Sincor, mas eu queria que vocês me contassem se através dessa audiência pública a gente vai conseguir ter algum resultado, ou estou escutando burburinhos, como eu disse, mas eu queria ouvir aí da boca de vocês, ver se tem algum spoiler. Fernandinha, você quer falar ou você quer que eu Ah, comece? pode começar. Eu tenho para dizer assim, fiquei muito orgulhosa do que o Sincor conseguiu. Então a gente levou o nosso mercado ao conhecimento público, ao conhecimento dos gestores, e foi maravilhoso. Foi no último dia 8 de julho, a gente estava com toda a nossa diretoria, representantes do Sindseg também, representantes do Sincor, um perito criminal também nos ajudou no nosso debate. Foi interessantíssimo. Eu vou deixar que o Gustavo complemente aí todas as nossos avanços, né, Gustavo? O que podemos dizer já de bate-pronto, mas não podemos ainda dar detalhes, é que a audiência pública que foi, conseguida junto ao deputado estadual Rafael Martins, que foi quem convocou a audiência, porque nós apresentamos. Como é que funcionou? A gente apresentou cidades protegidas, a partir desse perito criminal que quis entender, ele falou: "Olha, tem um deputado que eu acho que vai gostar muito, porque ele tem essa pegada de questão de catástrofe e tudo mais". Eu apresentei, ele falou: "Olha, a gente podia trabalhar nisso". Eu propus: "Vamos fazer uma audiência pública do mercado de seguros para falar de cidades protegidas". Ele se apaixonou, acolheu e criou a oportunidade. Nessa oportunidade, onde todos nós da diretoria tivemos momento de fala, vários pontos foram sendo identificados como melhorias do setor, né? A questão de dotação orçamentária, a questão de previsibilidade e exigência dessa dotação orçamentária, da contrapartida a partir da dotação orçamentária, que o projeto Cidades Protegidas se torne um marco no estado de Minas Gerais, acolhido pela Assembleia Legislativa, pelo poder público,
legislativo e executivo, a questão da importância de se discutir proteção securitária e planejamento financeiro, proteção de renda nas escolas. Então, tudo que foi levantado aquele dia, que eu posso dizer que nós temos aí alguns projetos de lei e emendas à Constituição Estadual em curso, e tão logo tudo se consolide, a gente vai ter a oportunidade de clarear detalhadamente todas as conquistas do mercado de seguros, em especial do corretor de seguros, mas mais do que isso, para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente leva soluções, uma vez que é difícil de aculturar todo mundo ao mesmo tempo, mas você cria projetos de lei que identifiquem lacunas, né, gaps de proteção, e a gente cria mecanismos que não sejam a obrigatoriedade, mas sim o incentivo a se proteger, automaticamente as famílias, as cidades, as prefeituras, o secretariado, enxergando dinheiro novo na praça para se proteger e principalmente para blindar o patrimônio das cidades e os recursos para serem investidos de fato na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública, a partir do momento que esses mecanismos incentivam o executivo e o legislativo a injetar dinheiro para o dinheiro retornar e para que a cidade tenha perenidade, isso está em curso. E acredito que rapidamente a gente vai poder dar essa notícia com as leis, com a alteração na Constituição Estadual para todo mundo. Então, isso aí, já já a gente vai ter uma oportunidade de dar publicidade a tudo isso aí, na hora que, de fato, foi implementado. Mas já tá no caminho. Não, projeto abrindo portas que o mercado segurador nunca tinha aberto antes, né? Um Brasilzão desse tamanho, cheio de oportunidades, e o Sincor Minas Gerais batendo o pé aí nas portas, arrombando portas, né? Teve mais uma porta aí que se abriu, e essa me surpreendeu também, né? Tem que falar também, porque vou te falar, cada porta que se abre aí me surpreende. É de cair o queixo mesmo que vocês estão fazendo. Mas essa outra porta é com a Polícia Rodoviária Federal. Como isso aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal e o que significa para o projeto? Bom, Aline, na realidade é o seguinte: o que a gente pode dizer hoje, com convicção, é que as portas estão abertas na Polícia Rodoviária Federal também. Na PRF, na PF, na Polícia Civil, na Defensoria Pública, na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiros, em todas as cidades, quando todos a gente cria a condição para que nos ouçam do que é o projeto, qual é o propósito, a gente é muito bem recebido. Então, no caso da PRF especificamente, nós tivemos a oportunidade de fazer desdobramentos relevantes, onde a PRF se colocou à disposição para que todos os meses, o Maio Amarelo, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, que a PRF faz ações nas estradas, nos postos de pedágio, em todos os locais, todos os materiais relevantes que nós quisermos, que os Cidades Protegidas quiser que a PRF distribua e leve a cada Para os nossos. Tô falando alto aqui, tá? Para os nossos vizinhos, países vizinhos, para outros. veículo, a cada posto de pedágio, a cada cidadezinha que eles têm um representante, eles estão do nosso lado. Então, o que eu acho fundamental, considero fundamental, é que a gente fala em propor o diálogo e qualificar o debate. A gente tem feito isso e, mais do que a gente tem sido muito assertivo, a gente tem falado uma linguagem que tem acolhido todo mundo. Não só para a PRF ser um multiplicador. A gente nas reuniões, a gente percebe que eles querem a proteção que a gente leva para todo mundo, mas a proteção também para eles. Porque em todos os nossos encontros eles falam: ninguém nos procurou até hoje para proteger quem protege. Seja PRF, PF, Polícia Militar, Polícia Civil, nós estamos reunindo com todas as forças de segurança e eles deixam claro que ninguém nunca foi lá para falar de um projeto de abrangência nacional a proteger todos e não se esqueceu de pensar neles. Porque a pergunta é simples: quem protege? Quem protege?
quem protege? Quem protege é o super-herói corretor de seguros. E a gente quer, dentro dos nossos limites de alcance, proteger todo mundo, em muito especial aqueles que entram debaixo de carro, debaixo de árvore, afundam na lama da mineração para salvar, às vezes, restos de corpos. Mas porque para aquela família que, imagina, às vezes você salvar um resto de um corpo que já faleceu, é dar dignidade a uma família de poder enterrar um ente querido. Então, assim, nós estamos transitando em todas as possibilidades, não só para que eles promovam junto conosco, mas também para que a gente proteja eles. Porque ninguém nunca propôs proteger as forças de segurança do jeito que a gente quer. E eles estão adorando ouvir que alguém, pela primeira vez na história, está levando de forma genuína para eles a proteção securitária, onde eles são vistos como especiais, como de fato são os grandes super-heróis. A gente é da ficção, eles são da realidade. Então, assim, é muito importante que a gente abra essas portas, e a PRF é uma das muitas portas, Detran, Sejusp e tantas outras, que todas as nossas reuniões que a gente está fazendo presenciais, a gente tem sido muitíssimo bem recebidos. E mais do que isso, o corretor está sendo percebido como de fato ele é, que é o super-herói, como ele nunca antes se apresentou. Agora ele está se mostrando de fato como o grande super-herói. Que bom, né? E eu tô vendo que esse projeto aí, o alcance dele não é somente estadual, né? O potencial dele, com certeza, é nacional e quem sabe até ser case de sucesso aí para outros países de longe, né? Acho Porque que é esse além-mar, projeto, viu? Acho que é além-mar. pois é um projetão, né? Agora eu quero falar um pouquinho do papel do corretor e a capacitação que esse corretor precisa ter para atuar. Vou voltar aqui para Fernandinha Lasmar, que eu quero saber, o corretor que está ouvindo aqui, eu tenho certeza que ele está intrigado e quer saber como que ele pode ajudar, né? Eh, Como que o corretor, ele entra nessa história? O que que o corretor, o Gustavo já falou um pouquinho do potencial do corretor de seguros, o corretor está sendo visto, mas como que ele entra nessa história aí, Fê? Aline, eh, quando o Gustavo entra de super-herói, eu acho que ali ele representa bem o que o corretor de seguros ele é de fato, mas que ele ainda não tomou posse sobre isso. Para mim, de verdade, um dos grandes propósitos do Cidades Protegidas é dar ao corretor o protagonismo que ele merece. É mostrar que o corretor existe e que ele pode e deve ocupar um lugar muito maior. Porque a conversa muda de nível quando ele chega numa prefeitura, não só como um vendedor de apólice. Quando ele chega lá, entende o risco, ele fala de prevenção, de proteção, de gestão de risco, e aí sim, o corretor ele deixa de ser aquele operacional de trás do computador e da mesa e passa a atuar de forma estratégica. Ele precisa levar as soluções. Ele não pode chegar para visitar um empresário, uma prefeitura, uma empresa, dizendo: olha, aqui a gente tem um seguro, compre essa apólice. A pergunta que ele tem que fazer é: o que está comprometendo esse risco aqui hoje? Vou desenhar para você a melhor solução de proteção para este risco. Então dar para o corretor mesmo esse protagonismo que ele merece, sabe? É sair de trás da mesa e levar o que eu tenho de melhor de proteção para oferecer para esse risco. Então é isso que o Sincor Minas Gerais está buscando com o projeto Cidades Protegidas e capacitando os corretores para estar ali de igual para igual e poder resolver qualquer problema que aconteça no sentido de proteção securitária. Certo. Então é o corretor como protagonista, não a seguradora, não o sindicato, né? Exatamente, exatamente. E a Eh, capacitação pode falar. não, pode continuar, Fê.
Não, eu tô falando que assim, a capacitação do corretor, ela foi pensada justamente porque não adianta o corretor, vai lá para dentro do município e faça essa proteção. Ele precisa se capacitar. O corretor, ele precisa ser estratégico. Não cabe aquele corretor, que nem eu volto a dizer, que é atrás, sentado atrás de uma mesa. Ele precisa ocupar um lugar de protagonismo. Ele precisa capacitar, treinar e estudar sobre tudo isso. Certo, ele muda a posição dele na conversa, como você disse, né? Exato. Agora, sei que o Sincor também tem desenvolvido ações para capacitação do Hum, corretor de seguros, capacitação primeiro aí dos embaixadores, né, que estão na frente dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, nada adianta esse protagonismo do corretor sem o preparo, né? Porque acaba, se o corretor ele tem esse protagonismo e tudo, e não tem esse preparo, ele acaba sofrendo uma pressão que o Sincor entendeu isso. Tem muitos corretores aí que sofrem pressão no dia a dia dentro da operação da sua corretora, com tantas mudanças que acontecem diariamente, né, no processo das seguradoras, então a gente vê que tem corretor sendo pressionado, degolado por suas operações e, por vezes, às vezes não vai nem entender desse projeto, não vai conseguir executar nada do que a gente está falando desse projeto. Então, sei que você está coordenando a capacitação do corretor para é, os Ali- cidades protegidas. Aline, porque conhecimento, ele só transforma quando a gente capacita de verdade, né? Não adianta só uma boa intenção. Ele precisa transformar essas oportunidades numa reunião de negócios, ele precisa saber conversar com o gestor público e ver uma oportunidade real. Então, o Sincor Minas Gerais está oferecendo, primeiramente para os seus embaixadores, desde o início do ano, uma capacitação. Ela é feita em 2 momentos, primeiramente. A gente já fez o primeiro momento no primeiro semestre, acompanhado da Fernanda Souza, que capacitou nossos embaixadores para o embaixador mais estratégico. E agora, no segundo semestre, a gente vem já com conhecimento mais técnico sobre como atuar diretamente, buscando soluções no mercado de seguros, junto às prefeituras, órgãos públicos e todo um emaranhado de universo desprotegido que a gente tem, a gente vai levar uma capacitação técnica para esses corretores. Esse mesmo curso que tem para os embaixadores também terá, então, para os corretores associados, certo? Nossa ideia é exatamente essa. A gente vai pilotar com os embaixadores agora no segundo semestre e a gente vai alinhar todos os pontos e levar essa capacitação para todos os corretores associados do Sincor Minas Gerais. É aquilo que o Gustavo sempre fala. O bonde está passando, o Sincor está preparando os corretores, os embaixadores para atuar. Então, se você ainda não faz parte, está marcando bobeira. Caramba, Ô, eu vi Fernanda um e Aline, pouquinho. Pois não, Oi. Gustavo, eu, pode eu, falar. eu, eu, eu considero só um ponto importante. A Aline perguntou aí do associado. Pessoal, a gente mudou o sindicato enquanto modelo. Ele continua sendo uma entidade de representação institucional e política, mas mais do que isso, já que a gente quer promover o propósito de proteger as famílias, proteger as cidades, a gente está criando oportunidades de soluções de entrega, de negócios. E, para tanto, a gente precisa que os corretores estejam próximos do seu sindicato, que a gente está levantando uma quantidade de Oportunidades. necessidades para que o corretor faça a entrega. E é claro que nós vamos levantar essas necessidades, essas oportunidades, exclusivamente para corretores associados. Isso nós vamos ter uma solução randômica, regional, geolocalização, distribuição. Por quê? Porque o sindicato está se tornando a vitrine de oportunidades de proteção para as cidades. Então a cidade vai procurar o Sincor e o Sincor vai ter ali, ele não indica um corretor, mas ele identifica quem são os corretores daquela região que são associados ao Sincor. E ele destina para aquela cidade, para aquela secretaria, para aquela associação comercial, etc, etc, etc. Então, assim, o corretor tem que entender que o sindicato agora é uma oportunidade para ele ganhar escala no negócio dele e mais do que isso.
ele cumprir o propósito da profissão, que ele se tornou um corretor, uma corretora de seguros, que é proteger as famílias, os negócios e tudo mais. Para isso, o Sincor está trazendo isso tudo para ele. Então, assim, ou você se associa e surfa nesta belíssima onda de propósito, ou você vai perder uma grande oportunidade atrás da sua mesa, atolado em questões do dia a dia, operacionais. Ah, não, eu não vou naquele evento do Sincor Minas Gerais, porque eu estou aqui cheio de coisa para fazer. Entenda, nós estamos proporcionando para os nossos colegas muito mais coisas para ele fazer e para ele proteger do que ele já tem, mas de uma forma estruturada, organizada, direcionada para que ele, de fato, se torne um grande empresário, empresária do setor de seguros, e não somente um corretor de seguros, que são coisas bem diferentes. O empresário, ele enxerga estrategicamente as necessidades da sua cidade, do seu estado, do seu país. E ele vai olhar ali e falar, como é que eu dou cobertura para isso tudo? O corretor, ele tem uma visão linda, mas que, por muitas vezes, pode ser limitada pela própria gestão interna do corretor. Ah, não, eu estou aqui com... Não, você tem muito mais do que os seus negócios, você tem os nossos negócios, as nossas responsabilidades de proteger tudo que está aí do lado de fora da janela de onde você está. Ô Aline, e o corretor de seguros, ele tem uma visão tão transversal de várias atividades, sabe? Eu acho que um dos grandes propósitos do projeto Cidades Protegidas é que, no fim das contas, o corretor de seguros, ele seja chamado para sentar à mesa antes das tragédias acontecerem. Então, esse uma das coisas que eu mais estou buscando é levar protagonismo para o corretor de seguros, para ele entender que ele não vai ser só um fornecedor ali daquela prefeitura, daquela cidade. Ele tem que ser chamado para discutir prevenção, porque ele consegue levar soluções. E todas as vezes que a gente conversa com o poder público, a gente tem a impressão de que o mercado de seguros é um total desconhecido de várias pessoas. As pessoas desconhecem. No último evento que a gente teve na cidade de São João del Rei, uma das vereadoras que estavam presentes, ela falou assim, gente, eu estou impressionada. Eu achei que eu ia vir para um evento de corretor de seguros, o que eu entendo de corretor de seguros, e saiu de lá com um olhar completamente apaixonado pelo nosso mercado. Então, assim, super entusiasmada, já nos ligou, já está querendo conversar. Foi lindo, foi lindo. Mais do que lindo, é necessário que a gente saia daqui e se apresente. Boa tarde, muito prazer, eu sou o Mercado de Seguros. Eu sou o super-herói do Sou seguro. o super-herói de seguros. Ô, Fernando, você falou um ponto legal. Seguido dela estava uma mandatária, estava o vice-presidente da Associação Comercial, Comercial. que falou que nunca imaginou que pudesse ainda aprender coisas novas, e o que ele aprendeu foi que nós apresentamos só aquilo que a gente faz. Teve o IEFA manifestando publicamente já que a partir do próximo ano, a partir de janeiro, os municípios que fizerem dotação orçamentária e contratarem seguro vão ter pontuação por parte do IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. É uma manifestação do IEFA lá, falando, ó, todo município que dotar recurso e contratar proteção do patrimônio, ele vai ter pontuação, o que significa que o município recebe dinheiro de volta. Então, olha só, nós estamos criando a proteção, protegendo a cidade, protegendo o orçamento e devolvendo o investimento realizado pelo município. Olha que doideira. Corretor que ainda não enxergou isso como uma baita oportunidade, está com certeza deixando o dinheiro na mesa, né? Mais do que isso, ali não é só dinheiro, está deixando de cumprir o propósito da sua profissão. O dinheiro é a consequência de cumprir o propósito. Pois é, e esse recado aqui é para o corretor, para esse corretor que está pensando assim, meu Deus do céu, eu já tenho tantas tarefas aqui dentro da minha corretora, eu já tenho tanta coisa que eu não estou dando conta dentro da minha corretora, eu não consigo mais tomar conta desse projeto, como é que eu vou fazer? É para você mesmo, você tem que estar dentro desse projeto, porque esse projeto, além de ter já a Diamantina protegida, ter legislação caminhando, tem a PRF e outras instituições como parceira, tem uma capacitação pronta já, sendo que a primeira parte, então, é a capacitação onde tira
o corretor do operacional e leva esse corretor para o estratégico. É muito importante o corretor de hoje em dia saber do seu papel estratégico dentro da sua corretora, é super importante. E o segundo passo, que é o como fazer. Como que você vai conversar com esses players de prefeitura, vereadores e outros, né? E nada disso vai escalar sem mais corretores decidindo entrar, né? Então, os corretores têm que entrar nesse projeto. Agora, como o Gustavo disse, o trem já partiu. Gustavo, corretor que está ouvindo agora e quer fazer parte dos Cidades Protegidas, qual é o primeiro passo concreto que ele precisa dar? Fala aí, que vai ser a virada de chave agora aqui. O primeiro passo é ele entender o alcance do que a gente está fazendo. Primeiro passo, entenda, corretor, o tamanho da revolução que nós estamos promovendo, o tamanho desse tsunami que é o Cidades Protegidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é imediato, é estar associado ao Sincor, seja em Minas Gerais ou em outro estado, como eu falei. Em Minas é porque já está pronto e a gente já somos os pioneiros, os comandantes, e é o sindicato que lidera esse movimento. Só que a gente não vai deixar ninguém para trás. Os outros sindicatos que nos procurarem, com todo o material, toda a infraestrutura da Associação Cidades Protegidas, estiver tudo pronto, a gente vai levar essa oportunidade para todos os demais estados. Mas em Minas, ele se associa ao Sincor Minas Gerais imediatamente, tanto na pessoa física quanto na jurídica, para que a gente tenha mais alcance e possibilidade. Por que eu falo nas duas pontas? Pessoa física, porque tem benefício para pessoa física, plano de saúde, vai ter plano de saúde regional que a gente está construindo. Na pessoa jurídica, é porque quando a gente fala de grandes entidades, instituições, prefeituras, a gente não vai indicar o corretor pessoa física. Você já imaginou que uma prefeitura vai procurar uma pessoa física para contratar um produto? Não, nós teremos que indicar empresas. Então, por isso que eu falo, associar a pessoa física e a jurídica por motivos complementares e igualmente necessários. Aqueles que tiverem vontade e quiserem fazer a diferença conosco, se candidatem a serem embaixadores do Sincor, para que vocês vão beber água limpa e andar na frente, porque os embaixadores sempre são preparados antes dos demais, em todos os sentidos. Eles têm mais voz, mais vez, eles representam o sindicato na sua cidade, na sua região. Quem é embaixador e quem foi, assim como a Fernanda que está aqui presente, sabe da importância que é ser embaixador quando se assume realmente o protagonismo e a responsabilidade que a gente criou com essa identidade, porque todos somos embaixadores. E em seguida, disparar para poder cascatear isso, multiplicar isso para mais corretores, levar para os nossos colegas igualmente associados ao Sincor Minas Gerais a mentoria, a curadoria, o entendimento, o apoio, a visita acompanhada, para que só assim a gente vai conseguir ser assertivo e chegar em todas as pontas do nosso estado e do nosso país. E como a Aline bem falou, em outros países e além mar, que é assim que se fala quando a gente tem um propósito maravilhoso. Temos entidades, instituições internacionais de olho no que está acontecendo nos Cidades Protegidas. Já recebemos contato de fora do Brasil, de mais de um país, sobre o que é esse negócio de Cidades Protegidas. A essência do que a gente está fazendo é, primeiro, promover o diálogo, que é algo que falta muito nos dias de hoje. Segundo, com a promoção de um diálogo que seja real, verdadeiro e com propósito. E para tudo isso, o corretor de seguros é o grande super-herói dessa entrega. Nós estamos deixando claro que quem é o protagonista disso tudo é o corretor de seguros. Mas, para que ele faça jus a essa sua roupa de super-herói, essa sua capa, esse seu protagonismo, ele tem que estar ao lado da sua entidade, associado, embaixador, preparado, e a gente vai caminhar junto com ele para a gente realizar essa benfeitoria estadual, nacional e mundial. A gente está mudando o mundo, pessoal. Venha mudar o mundo junto com a gente. Gustavo e Fer, antes de fechar, queria que vocês dois dessem uma frase final, assim, 10, 20 segundinhos no máximo, de cada um. O que você quer que o corretor que está ouvindo faça diferente a partir de hoje?
Eu quero que ele entenda que proteção, Aline, vai muito além do patrimônio público. Proteger uma cidade é proteger quem está vivendo nela, sabe? Então a gente quer proteger não só a história, a gente quer deixar um legado para todo mundo que está vivendo aqui nessa sociedade que precisa de tanto acolhimento hoje em dia. Muito importante falar sobre proteção. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte do Sincor Minas Gerais, de estar abrindo e desbravando aí novas oportunidades. Obrigada pela oportunidade, viu? O que eu tenho para dizer é o seguinte: corretor super-herói, cidades protegidas, a responsabilidade é nossa. Acho que eu disse tudo. Disse tudo. Esse podcast, ele tem muita informação necessária para o corretor. Fernanda, Gustavo, quero agradecer vocês pela grandiosidade desse projeto, por nunca ter desistido. Sei que foram e serão vários desafios aí pela frente. Tem muita coisa rolando. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos seguir firme aí nesse projeto até o final e vamos ver coisas lindas acontecendo. E para o corretor que está escutando isso, espero que vocês continuem com a gente, com esses podcasts. A gente espera ter o podcast Mão na Massa semanal, explicando de fato como acontecem as coisas do seguro. Aquelas coisinhas que às vezes é difícil escutar, tem muita informação no mercado de seguros, né? Tem produto sendo lançado o tempo todo, tem novidades sobre funcionamento de plataforma, etc. Então, aqui é o podcast Mão na Massa, que você vai aprender e você somente vai passar para o seu funcionário escutar enquanto ele está no banho, enquanto está dirigindo para o trabalho. Escuta aí esse podcast que você vai aprender como funciona o produto, como funciona a plataforma. É assim que a gente pretende, de forma leve, tranquila, clara, para quem está aí do outro lado como ouvinte. Então, espero que contribuam muito com vocês. Muitíssimo obrigada. Cidades Protegidas, Sincor Minas Gerais. Até o próximo episódio. E vamos! Obrigado, pessoal. Esse podcast é um oferecimento dos apoiadores doadores do Sincor MG. Acompanhe nosso canal e fique por dentro dos novos episódios.